paz do Senhor, adolescentes, sejam todos muito bem-vindos para essa manhã na presença do Senhor, aqui na nossa aula da EBD. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para aprendermos mais acerca da palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos também todos os nossos professores, os nossos visitantes, todos aqueles que estão conosco agora assistindo essa aula. Curtam o vídeo, deem seu like, façam comentários. Que Deus possa ser engrandecido através da sua vida. Amém? Vamos orar para darmos início à nossa aula. Pai amado, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, ó Pai, para juntos aprendermos mais sobre a Tua palavra, aprendermos mais, Senhor, sobre tudo aquilo, Senhor, que nos aproxima do Senhor, a fazermos a Tua vontade, a obedecermos as Suas ordenanças, a Sua voz, Senhor, a estarmos, Senhor, no centro daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Sê conosco, Senhor, nessa manhã, ó Pai Santo, que a nossa mente e o nosso coração estejam voltados para o Senhor e que o Senhor possa plantar, ó Pai, os Teus ensinamentos no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, adolescentes, da nossa nova revista, A História da Salvação. A nossa lição hoje é a lição de número 2, que tem por título Errando o Alvo. Nós vamos começar agora a lição com todo o nosso material, que eu espero que vocês já estejam com ele aí em mãos, né? A nossa Bíblia devocional, a nossa revistinha nova, um caderno, uma caneta, tudo isso que vocês usam normalmente na nossa aula. Amém? E não esqueçam também, adolescentes, de ofertarem na casa do Senhor. Amém? Como eu sempre falo aqui para vocês, Deus não precisa mais a obra, ela precisa das nossas contribuições. A obra, ela não se sustenta sozinha, somos nós que sustentamos, então toda contribuição é muito bem-vinda. Você pode usar as nossas ferramentas, o Pix, o PicPay, depósito em conta da igreja, ou pode trazer à noite e entregar a sua oferta como oferta da EBD na tesouraria da nossa igreja, quando você vier para o culto logo mais. Amém? Que seja da maneira que ficar melhor para você, mas que vocês não deixem de ofertar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. O texto áureo da nossa lição está na página 24 do nosso devocional McCheyne. Para aqueles que nos visitam e não têm o nosso devocional, vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo é o versículo de número 6. Amém? Gênesis 3, 6. Página 24 do nosso devocional. Nos diz assim a palavra do Senhor. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Esse é o nosso texto áureo de hoje. Adolescentes, o pecado de Adão e Eva, sobre eles, né, que vamos falar hoje, Adão e Eva, o pecado deles parecia algo pequeno. Parecia assim que não era nada demais, afinal de contas era só um fruto. Porém, aquela, na verdade, adolescentes, era uma situação muito perigosa. Vocês já passaram assim por uma situação de perigo? Algum momento assim muito de medo, de muito perigo, de uma decisão difícil na vida de vocês? Quando nós estamos nessa condição, adolescentes, nós
precisamos pensar rapidamente e nós precisamos fazer uma boa escolha para que nós permaneçamos em segurança. A escolha errada, adolescentes, o pecado de Adão e Eva, a decisão de desobedecer, comprometeu o futuro de toda a humanidade. Eles sofreram as consequências do seu ato e todos nós, como filhos de Adão, também sofremos as consequências daquela escolha errada que eles fizeram naquele momento. Hoje, adolescentes, nós vamos estudar a tentação de Adão e Eva, que antecede o pecado, e o preço que a humanidade pagou por aquela desobediência lá no Éden. Tópico 1, aí da nossa lição, tem por título A Vida no Jardim. Tópico 1, a vida no jardim. Deus preparou o jardim do Éden para o homem viver em paz e em comunhão com ele. A Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, que Deus plantou um jardim no Éden do lado oriental. A Bíblia de Estudo Pentecostal, adolescentes, nos ensina, a gente tem curiosidade sobre essas coisas, né, sobre a localização, né, acerca do que nós lemos na Bíblia. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos ensina que o Jardim do Éden, ele estava localizado perto da planície aluvial do rio Tigre, aqui na Bíblia chamada Hiddekel, e do rio Eufrates. Alguns adolescentes acreditam que o Éden estava localizado na região correspondente ao atual sul do Iraque. Outros sustentam que não há dados suficientes no relato bíblico, que é no capítulo 2 de Gênesis, versículos de 10 a 14, para uma determinação assim específica do local. No Éden, adolescentes, o plano de Deus era perfeito em todos os aspectos. Adão e Eva, eles possuíam tudo, adolescentes, para serem felizes. E eles tinham um propósito de vida. Emocionalmente, eles eram completos e eles não tinham sentimentos como medo, egoísmo ou rancor. Eles eram um casal feliz. Eles eram um casal pleno. No Éden, Deus fez brotar toda a variedade de plantas. Muitas árvores, adolescentes, belas, muitas árvores frutíferas. Eles tinham um espaço de terra arável para eles lavrar, eles poderem lavrar e cultivar a terra. Ali havia também animais em grande variedade, havia gado, tinha o animal do campo, o animal selvagem, tinha pássaros. O jardim possuía o necessário para satisfazer, adolescentes, todas as necessidades do homem. Eles não precisavam de nada mais. Tudo o que eles necessitavam estava já ali no jardim. Adão e Eva tinham ao seu dispor uma estrutura para uma vida tranquila e cheia de alegria, adolescentes. Adão e Eva eram verdadeiramente abençoados. Dentre todas as árvores que tinha, as lindas árvores lá no Jardim do Éden, 2 árvores tinham uma importância especial, adolescentes, que são a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida provavelmente tinha por fim impedir a morte física do homem. Tinha por fim conferir ao homem vida eterna, adolescentes. E a árvore da ciência do bem e do mal tinha a finalidade de testar a fé de Adão e a sua obediência. Obediência a Deus e à palavra de Deus.
Deus proibiu Adão de comer do fruto daquela árvore. O Criador fez apenas uma advertência, adolescentes: não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Deus entregou o jardim completo, cheio de variedades de todos os tipos de animais, de plantas, de fruta, com tudo que o homem necessitasse para viver, e fez apenas uma única advertência a ele, que não comesse do fruto de uma única árvore. O Senhor havia estabelecido um padrão a ser seguido. E a desobediência, aquilo que o Senhor havia estabelecido, adolescentes, conferia a morte. E eles não deviam errar o alvo. Era somente isso, obedecer a Deus e não errar o alvo dessa forma. Tudo que o homem precisava fazer era isso, adolescentes: obedecer e manter aquele padrão estabelecido por Deus. E isso, adolescentes, não era uma coisa difícil de se fazer. Deus criou o ser humano com capacidade, adolescente, de optar por amar e obedecer ao seu Criador, ou por desobedecer ao Criador e rebelar-se contra a sua vontade. O fato, adolescentes, aqui é que Adão e Eva, eles não escolheram bem, eles escolheram o mal, preferiram ceder aos seus próprios desejos, provando com isso apenas a busca do homem, que é por poder e não por vida. O tópico 2 aí da nossa lição: a tentação. E o primeiro ponto: contrariando a palavra de Deus. A revista nos diz o seguinte: a mulher foi tentada a comer a fruta da árvore que daria conhecimento do bem e do mal, o que Deus havia claramente proibido. Como podemos ver no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, durante a conversa com a serpente, Eva acreditou que a palavra maligna era verdade e que Deus, por consequência, estava mentindo, olha só, adolescentes, quando disse que ela e seu esposo morreriam se comessem a fruta proibida. Então, Eva escolheu prová-la. Logo após, Eva também ofereceu a Adão, que deliberadamente, adolescentes, optou por desobedecer a Deus. Eva foi vulnerável à investida da serpente, que era mais sagaz de todos os animais selvagens criados por Deus. E Adão foi vulnerável à investida de Eva, falhando em confiar em Deus. Em seguida, os olhos de Adão e Eva se abriram e eles perceberam o erro e a infelicidade da decisão que eles haviam tomado. Deus queria protegê-los do mal e preservar-lhes de dores. O maligno iludiu adolescentes, os seres humanos, com palavras agradáveis e depois os deixou com a sua vergonha e com a sua dor. Satanás, adolescentes, ele é sutil nas suas investidas. Ele não se apresenta pessoalmente para nós, mas ele tenta despertar nos seres humanos os desejos pecaminosos, a cobiça dos olhos, da carne e a soberba da vida. O homem, que havia sido criado como a coroa da criação, agora estava numa situação, adolescentes, de fraqueza e de humilhação. Adão e Eva desejaram então fugir da intimidade que antes eles desfrutavam com Deus. Deus perguntou onde o homem estava. E o homem, não podendo mais se esconder de Deus, tentou colocar a culpa na mulher. E a mulher tentou colocar a culpa na serpente. E Adão também estava acusando o próprio Deus do pecado deles.
Esse é o tipo de comportamento do pecador, adolescentes. Nós podemos ver também que em nenhum momento Deus fez qualquer pergunta à serpente. Ele indagou Adão. Eva também tentou se explicar, mas Deus não deu voz à serpente. Em nenhum momento ele pergunta nada para a serpente. Ele simplesmente destinou Satanás a julgamento. O segundo ponto aí desse tópico, os sentimentos e o pecado. Adão e Eva se deixaram levar pelo desejo de querer ser igual a Deus, o mesmo sentimento que fez o diabo ser expulso do céu. Eles cederam à tentação, caíram nas artimanhas da serpente e fracassaram em sua fidelidade a Deus, demonstrando fidelidade a Satanás. Ao invés de demonstrar fidelidade a Deus, eles demonstraram sim fidelidade a Satanás. O inimigo usou ali habilmente, adolescentes, seus dardos inflamados, seus argumentos malignos. O homem e a mulher caíram em tentação e cederam ao pecado. O tópico 3 aí da nossa lição, o preço da desobediência. Número 1, aí na nossa revista, vergonha. Após o pecado, o primeiro casal, tomado pelo medo, como a gente já comentou aqui, se escondeu da presença de Deus. Mas o Senhor foi ao jardim e chamou por Adão. E Adão falou assim: Senhor, eu estou me escondendo por causa da minha nudez. Então Deus o questionou: e quem foi que disse, Adão, que você estava nu? Porque até então o homem não tinha consciência da sua nudez. Por acaso você comeu a árvore que eu proibi de comer? Nesse relato, adolescentes, nós podemos ver que o homem, ele tende a não assumir os seus pecados. Ao invés disso, ele tenta sempre esconder os seus pecados. Porém, adolescentes, nada fica oculto a Deus. Deus estava questionando, ele queria saber o que Adão tinha para dizer. Mas é claro que Deus sabia o que tinha acontecido. Nada fica oculto a Deus. A palavra nos diz no livro de Hebreus, capítulo 4, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto, adolescentes, diante dos olhos daquele a quem um dia haveremos de prestar conta. Então, adolescentes, não adianta nós pecarmos e pensarmos assim: ah, mas meu pai não está vendo, ah, minha mãe não está vendo, meu pastor não está vendo, eu estou colando aqui nessa prova, mas o meu professor ele não está percebendo. A quem mais importa, adolescentes, nós não conseguimos esconder nada dele. E um dia nós vamos prestar conta ao Senhor de todas as coisas. Deus, ele é onisciente e ele é justo, ele conhece perfeita e plenamente todas as coisas, adolescentes. Ele conhece tanto o futuro, como conhece o passado, como conhece o presente. Amém? O número 2 aí desse nosso tópico, a culpa. Quando Adão tenta culpar a Deus e culpar a mulher pelos seus erros, ele estabelece, adolescentes, uma linha de defesa assim muito falha. Os sentimentos de Adão, que eram puros, eles agora se transformaram em amargura. Ele tinha amargura contra Deus e amargura contra sua esposa. Eva também não resolveu o problema, explicando que foi iludida e tentando colocar a culpa de tudo na serpente. Nós não devemos justificar os nossos erros, adolescentes. Não devemos justificar os nossos erros, mas devemos sim nos arrependermos do nosso
dos nossos erros. É isso que vai fazer a diferença. E não nós ficarmos arrumando desculpas, culpando os outros pelos nossos erros. Nós devemos assumir os nossos erros, nós devemos assumir as nossas responsabilidades e devemos buscar o caminho do conserto. Devemos buscar, adolescentes, conserto com Deus. Ora a Deus, peça ao Espírito Santo para te dar discernimento, para te dar sabedoria, para te dar graça, para você evitar o pecado na sua vida. E peça ao Espírito Santo também para te dar consciência dos pecados, para trazer à sua memória os pecados que você cometeu, e peça ao Espírito Santo para, junto com a consciência do pecado, te trazer arrependimento puro e sincero, porque a confissão sem arrependimento, ela não tem valor nenhum, adolescentes. Nós precisamos estar arrependidos dos nossos pecados e não apenas confessá-los. Se houver arrependimento e confissão, o Senhor vai perdoar os nossos pecados. A palavra dele nos garante isso. Então, adolescentes, busque conserto com o Senhor. Se você pecou, nós temos que buscar não pecar, porque a Bíblia nos manda ser santo como Deus é santo. Mas se você pecou, você tem consciência desse pecado, confesse ao Senhor, peça ao Senhor que te perdoe e viva uma nova vida com Cristo a partir daí. Amém? Isso, adolescentes, acontece na nossa vida simplesmente através do arrependimento sincero e da confissão do erro. É assim que nós alcançamos o perdão do Senhor. Arrependidos, confessos, o Senhor vai nos perdoar e nós podemos então termos uma nova vida com o Senhor. Amém? Buscando sempre não pecar mais. Amém, adolescentes? Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, nós deixamos de lado. Aquele pecado que todo dia você comete e confessa para Deus, e no outro dia você está cometendo de novo, não houve arrependimento, adolescente, nisso. Amém? O arrependimento, ele traz mudança de vida. Amém? Que você possa estar consciente disso e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. O número 3, consequências. Cada uma de nossas escolhas nos trazem a responsabilidade de suas consequências, adolescentes. Quando nós preferimos o pecado à vontade de Deus, nós experimentamos consequências muito amargas nas nossas vidas. Devido ao grave erro cometido por Adão e Eva, toda a criação, adolescentes, pensa bem, foi contaminado pelo pecado. Olha a consequência, olha a proporção da consequência do pecado de Adão e Eva. E todo pecado, adolescente, ele tem consequência. O Senhor nos perdoa os nossos pecados, mas nós vamos viver com a consequência daquele pecado. Então, nós precisamos escolher não pecar. Nós precisamos evitar o pecado na nossa vida. Amém? Porque se pecarmos, vamos lidar com a consequência. O Senhor vai nos perdoar, arrependidos verdadeiramente, mas a consequência ela vai ficar ali. Amém? Vamos ver então algumas das consequências que o pecado de Adão e Eva nos trouxeram. Olha só. O trabalho se tornou árduo, a terra foi amaldiçoada, as dores da mulher, elas foram multiplicadas, a morte também entrou no mundo pelo pecado de Adão e Eva. A relação que eles tinham com o Criador foi quebrada. Eles perderam as bênçãos maravilhosas que o Senhor lhes havia dado. Foram expulsos do Éden para nunca mais voltar, adolescentes. E todos os descendentes de Adão e Eva nasceram sob o domínio do pecado, o que gerou a separação de Deus. Muitas perdas, né, adolescentes? Como Deus havia dito para eles, a recompensa pelo pecado é a morte. Cuidado, adolescente. Não faça pouco do pecado. Cuidado com as raposinhas, não existe pecadinho.
todo cuidado é pouco, adolescente, para a gente não cair em pecado. O pecado, ele não é um detalhe, adolescente. O pecado, ele é um veneno que tem efeito mortal sobre a nossa vida. Considera cada pecado que você comete, que às vezes você nem se importa muito com ele, muda a sua maneira de ver as coisas. Considera, a partir de hoje, cada pecado, cada escolha errada, como o pecado que feriu a cabeça de Jesus. Como o pecado que crucificou Jesus na cruz. Amém? Pense dessa forma, adolescentes. Com a queda do homem, Satanás saiu aparentemente vitorioso. E a humanidade envergonhada. Como as pessoas que foram geradas à imagem de Deus, manchados pelo pecado, poderiam agora relacionar-se novamente com Deus? Como que isso ia acontecer? Para nós é muito difícil pensar sobre isso e seria muito difícil termos uma solução para isso. Por nosso esforço, adolescentes, nós jamais conseguiríamos. Porém, adolescentes, tudo o que aconteceu, o que está acontecendo agora e o que ainda vai acontecer, sempre, desde a eternidade, sempre esteve nos planos do Senhor nosso Deus. Deus jamais, adolescente, foi ou será surpreendido por coisa alguma, glória a Deus. Ele sempre teve o plano eterno, adolescentes. O plano eficaz, o plano imutável, um plano de resgate traçado para cada um de nós. Assim como pela desobediência de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, assim também pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Jesus, adolescentes, o plano perfeito que nos salvou e nos libertou de todo o pecado. Glória a Deus pelo seu plano perfeito para as nossas vidas. Glória ao Senhor pelo sacrifício na cruz para perdão dos nossos pecados, para que um dia nós possamos estar juntos com o Senhor na glória. Amém? Assim, então, adolescentes, nós concluímos aqui a nossa aula. Vamos orar para podermos encerrar. Amém? Pai Santo, graças te dou, ó Pai, por esse momento de aprendizado junto com os adolescentes, Senhor, da Tua Palavra. Graças te damos, Senhor, pelo seu plano perfeito, Jesus, o Salvador das nossas vidas, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor ofereceu-se como sacrifício na cruz, ó meu Pai, para nos salvar, para nos livrar do pecado, para que um dia possamos estar junto contigo, Senhor, no céu. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, muito obrigada por tão grande amor, ó Pai, que nós possamos buscar a santidade, Senhor, que nós possamos buscar a intimidade com o Senhor, que nós possamos buscar fazer a tua vontade, que nós possamos buscar, Senhor, viver em obediência à Tua Palavra, que haja prazer nisso para a nossa vida, que a Sua vontade seja o centro, Senhor, o centro das nossas vidas, Senhor. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim
Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer